Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Bertoncini e este é o canal do KB Advocacia. Nele nós falamos sobre empresas, patrimônio e pessoas. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto comum e que traz bastante discussão entre as pessoas envolvendo aí condomínio, tá? São as obras feitas no condomínio, tá certo? Vamos lá? Então, pessoal, como comentamos, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco aí sobre essa questão de obra, né? Especialmente em prédios, né? E a gente tem visto no país um grande aumento de condomínios clube, áreas cada vez mais reservadas, com várias atividades dentro, aquela coisa para a pessoa viver dentro do prédio ou então do conjunto ali de casas que ela está ali naquele condomínio, né? Só que isso traz também uma vizinhança muito próxima, né? Aquela coisa, num prédio eu vou ter gente normalmente em cima, né? E embaixo, salvo cobertura e primeiro piso, né? Que só tem o de cima ou o de baixo. E aquela coisa, as pessoas precisam fazer obras, as pessoas querem decorar os seus espaços, as pessoas enfrentam problemas, né? Às vezes rola ali um vazamento, às vezes precisa trocar um piso, precisa trocar um azulejo, às vezes uma marcenaria. Tudo isso gera aí barulho, gera ruído. E isso é um ponto, é um problema que gera muita discussão em condomínio. Porque muitas vezes as pessoas não obedecem às regras do condomínio, muitas vezes as pessoas extrapolam mesmo a quantidade de barulho, né? Enfim, não comunicam o condomínio. Sempre aquilo que eu sempre falo, pessoal, essas dificuldades nos controles de locação são decorrentes de falha de comunicação em sua grande maioria, tá? Então, obra é uma coisa que tem que ser levada a sério, né? Porque aquela coisa, precisa primeiro terminar logo, né? A pessoa que está fazendo quer que aquilo seja concluído quanto antes, tenha certeza disso, o vizinho que tem que aguentar ali o barulho, a mesma coisa, mas tudo tem que ser muito bem comunicado. Agora, a grande questão que eu queria propor não é exatamente a obra feita pelo teu vizinho. E quando a obra acontece pelo próprio condomínio? Então, ali uma reforma de uma academia, reforma de um playground, de uma quadra poliesportiva, né, de um salão de festas, de uma portaria, né? Às vezes, muito comum, né, a gente tinha ali na década de 90 e anos 2000 a construção de prédios utilizando aquelas pastilhas que muitas vezes acabavam ali com o tempo gerando algumas infiltrações, algumas construções que têm microfissuras e isso gera ali infiltração nas unidades para a parte interna, e aí o condomínio faz então ali uma grande reforma, faz uma grande obra e aquilo gera ruído, aquilo gera uma pequena ali perturbação do sossego de quem está no imóvel durante, né, na unidade, durante a realização da obra. Então, o primeiro ponto é aquela questão. Uma obra feita por condomínio é uma obra aprovada na Assembleia de Condomínio. Afinal de contas, para isso às vezes é preciso levantar dinheiro, né? Fazer ali, usar um fundo de reserva, um fundo de obra, né? Não só a contribuição condominial feita mensalmente pode ser utilizada. Isso pode acontecer bastante. Mas no quesito seguir com a obra, além da aprovação de projeto, além da aprovação da equipe que vai trabalhar, contratação, etc., é que o condomínio, a gente espera, né, vá cumprir com suas próprias regras, né, de não perturbar o sossego das pessoas. Então, que a obra vai ser realizada em dias úteis, no horário que o condomínio estabelece, que já é um horário normalmente que segue a legislação municipal, né, então, né, o código de posturas daquele município, as leis e regras municipais sobre obras, né, onde está ali aquele condomínio, tá? Aquele edifício, aquele conjunto de casas, enfim, tá? Mas nesse caso específico, vamos falar principalmente de prédio, tá? Então, isso gera alguma perturbação de repente. Então a obra está acontecendo, a pessoa está tirando as pastilhas, a pessoa está pintando, está lavando uma fachada, está fazendo marcação, está fazendo quebração, né? Enfim, coisas de obra que a gente sabe, aquele bom e velho barulho de maquita cortando alguma coisa que faz aquele barulho bem agudo, bem chiado, que atrapalha ali o seu descanso e que aí é o ponto da conversa de hoje também, o seu trabalho remoto. A gente se deparou essas semanas aí que passaram
com um problema envolvendo um condomínio clube em Curitiba, de pelo menos 5 ou 6 torres, tá? Em que está sendo feita uma reforma de fachada em todas as torres, né? E uma pessoa procurou resolver a situação porque ela é locatária do imóvel e ela faz home office nesse imóvel, tá? Então ela trabalha remotamente, ela não sai para trabalhar. Então o dia inteiro, todo dia, ela está trabalhando naquele lugar, né, em dias úteis, num lugar onde está tendo uma obra grande, uma obra de fachada, previsão de duração de alguns meses aí, né? E como compor isso? Como tentar alcançar um raciocínio interessante para a solução disso, né? Essa pessoa, ela levou a situação até uma forma um pouco mais extremada. Ela queria rescindir o contrato de locação, ela queria sair do imóvel em decorrência do barulho gerado pela obra que o condomínio está fazendo, né, na sua unidade que ela está locando enquanto ela trabalha. A gente vê que essa é uma solução que não seria a mais adequada. Por quê? Infelizmente pode acontecer. Nós aqui no escritório, nosso escritório está num prédio, se for feita uma obra, uma lavagem de janela, alguma coisa desse tipo, vai acabar conseguindo fazer um barulho. E eu vou ter que me adequar a esse barulho e àquele momento, no momento da obra também, com relação ao que eu vou fazer no meu serviço, né? Então, essa é a grande questão, é essa composição, né? Mas e como fica o proprietário nesse caso? Ele pode rebater esse argumento? Sim, não? Olha, a gente entende que sim, aquilo que eu disse. Se você vive num prédio, você está sujeito à convivência condominial, que por vezes implica também na recuperação do próprio edifício como um todo. E por isso a obra do condomínio é uma obra importante, é relevante para a preservação do imóvel, para não gerar mais problema de infiltração, como for, enfim, às vezes um isolamento térmico, acústico, ou a troca do revestimento externo para fins de maior proteção e durabilidade também disso, né? Tudo isso é pensado, né? Então, o que a gente verifica se você está ocupando um imóvel hoje, num prédio, em que está sendo feita uma obra em um condomínio, e essa obra está, né, no prédio, e essa obra está gerando algum barulho, algum ruído, e isso está te perturbando, o que você precisa fazer é procurar a administração do condomínio, procurar se informar sobre, melhor, né, sobre os prazos, sobre os horários, verificar se existe algum espaço em que naquele momento, eventualmente o barulho seja menor para você ir trabalhar. Às vezes tem esses condomínios clubes, tem até mesmo escritórios equipados, até alguns têm até sala de reunião, mesmo sendo residencial. Eu acho isso bem curioso. Então procurar essa solução, porque muito provavelmente a solução de rescindir o seu contrato de locação, porque o condomínio está fazendo uma obra, isso gera um barulho, e isso está atrapalhando o seu trabalho remoto, então você vai ter que se adequar à questão, vai ter que se adequar ao problema, infelizmente, por mais complicado e por mais barulhento que seja tomar esse tipo de postura, esse tipo de atitude, né? E é aquela questão, o condomínio precisa fazer essas obras e o condomínio vai fazer dentro da janela de horário que se dispõe, que se tem nas regras condominiais e municipais, para fins de alocação e ajuste dessa questão, tá? Por certo, que se a obra é feita por um outro morador, né, uma unidade de cima, do lado, de baixo, o que for, isso está gerando muito barulho, você tem que verificar se o condomínio concedeu a autorização para a realização da obra, né, tem que verificar a questão dos horários, anotar ou fazer qualquer denúncia ali na ata de condomínio, né, aqueles livros de ocorrência, né, informando, olha, a obra hoje passou do horário, ou começou antes do horário previsto, isso atrapalhou, me acordou, ou atrapalhou meu horário de trabalho, né, ver se tem uma pausa na hora do almoço, como funciona. Mas, se o condomínio está fazendo isso, pessoal, infelizmente, né, são os dois lados aí da situação do teletrabalho. Você não precisa se deslocar para trabalhar, pode ficar em casa, mais confortável, só que, de outro lado, você está sujeito às questões envolvendo aí imóveis residenciais. Um imóvel comercial não vai, muito provavelmente, fazer obra no período da tarde, né? Ou de manhã, no final da manhã. Vai se procurar fazer a obra ali num horário em que tenha menos movimento de pessoas. Isso dá para fazer a partir de um estudo, de uma localização aí de ocupação e horários do imóvel, né?
Mas se você está no home office e o seu imóvel, portanto, é residencial, ou você trabalha da sua residência, você vai ter que, então, suportar, desde que tudo esteja dentro do regramento condominial e do Código de Obras e Posturas do município respectivo, né? Você vai ter que se adequar a essa situação, tá certo? Bom, pessoal, agradecemos a participação de vocês em nossos vídeos, em nossos canais, em nossas redes sociais. A gente está aqui para procurar trazer esse conteúdo informativo e sempre procurar aprimorar e melhorar. Então, se tiverem alguma crítica ou sugestão, a gente está à disposição para continuar atendendo, tá certo? Obrigado e até o próximo vídeo.